Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando para mais um TVI News Esportes, aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história. Antes de pegar o boa tarde do nosso querido Black, já quero aqui desejar força à dona Raimunda, uma amiga nossa, viúva hoje, esposa do nosso querido, saudoso Maurício Duarte, comentarista de futebol, ele está de luto, né, a comunicação aqui em Itabuna, na Bahia, e o Maurição, que acabou falecendo, né, nas últimas horas, lá em Porto Velho. Diz que morava aqui em Itabuna, e inúmeras vezes já trabalhamos juntos. E ontem a gente recebeu essa informação, muito triste, a gente recebeu. Maurição, que é um ex-jogador do Botafogo, passou também pelo Itabuna, e estava atualmente sendo comentarista de futebol. Infelizmente, a gente acabou perdendo aí o nosso querido Maurício Duarte. Esse programa aqui é homenagem a ele, tá bom? Black, forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde você, telespectador da TVI. Faço minhas suas palavras, Marcelo, e ainda endosso com o coração realmente partido, com o coração realmente choroso, coração derramando lágrimas de perder um amigo, com idade de ser meu pai, um amigo que me ensinou bastante. O professor Maurício foi meu auxiliar, quer dizer, eu o tive como auxiliar técnico no Itabuna Esporte Clube, numa das minhas voltas desse mundo afora para o Itabuna Esporte Clube, em 2006 ainda, quando ele era auxiliar do professor Beto na comissão técnica. Beto Oliveira era o treinador, o professor Maurício Duarte era o auxiliar de Beto. Todos os treinos, todos, impreterivelmente, todos os treinos, no final dos treinos, Beto pedia uma palavra de Maurição e ele sempre tinha uma palavra diferente da de ontem, para poder nos dar essa palavra hoje. Um cara altamente inteligente, já de idade, o que o credencia ser realmente experiente como era, que o tempo nos dá experiência. E o professor Maurício Duarte ontem nos deixou. Nós trabalhávamos na mesma área, hoje eu trabalho como comentarista e ele era comentarista há muito tempo. Nós temos mais ou menos o mesmo caminho percorrido, tipo jogador de futebol no passado e comentarista no presente. Ele com ampla, larga experiência, muito mais do que eu, muito mais do que todos aqui da cidade, essa é a grande verdade. Muito respeitado, muito conhecedor de futebol, por ter jogado principalmente futebol. Um cara de um caráter irrevogável, lá a foto dele, as fotos em vários momentos da sua carreira. O professor Maurício nos ensinou muito, não só a mim, como todos aqueles que tinham vontade de aprender. Se quisessem um professor gratuito do lado, lá estava ele, o professor Maurício Duarte. Que Deus o coloque no bom lugar, porque eu tenho certeza que vai estar no bom lugar, por ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só semeou coisas boas. Ele vai sim estar no bom lugar, ele está sim no bom lugar. O professor Maurício Duarte, que nós trabalhamos nas rádios da cidade, Difusora, Nacional, Jornal também, e trabalhamos como comentaristas na mesma mesa, tive esse prazer, e também tive o prazer de ser entrevistado por ele uma vez aqui na TVI. Olha aí essa foto, fui entrevistado quando eu estava parando de jogar futebol. Essa foto, esse programa tem 10 anos, foi 10 anos atrás esse programa aí. O professor Maurício Duarte eu tinha como um pai realmente de consideração. Que Deus o coloque no bom lugar, professor, que Deus conforte o coração da família, que a família nesse momento é quem mais sente a falta. Nós amigos com certeza sentiremos, mas quem mais sente é a família. Quero aqui abraçar a dona Raimunda e todos os outros membros da família, mesmo à distância, abraçar simbolicamente e abraçar mentalmente também. Que Deus o coloque no bom lugar e vida que segue para nós, com os aprendizados que o professor também nos deixou, Marcelo. Black, eu faço das suas palavras, as suas palavras aí agora, as minhas também, porque Maurição era uma figura. Eu nunca vi esse rapaz aí chateado nas transmissões nossas. Chegava sempre alegre, terminava os jogos, as transmissões, saía também alegre, enfim, comunicativo, de bom papo, de boa resenha. Sim, sim, gostava sim. de uma resenha. E, é claro, diz que a gente só elogia as pessoas quando morrem, enfim, que não houvesse qualidade, defeito não, mas eu vou te falar uma coisa pra você. Poderia ter, igual todos nós temos. Mas eu nunca
Nunca presenciou. Nunca presenciei aqui o defeito do Maurição. E eu quero aqui, Marcelo, verdade. estender também essa saudade que ficaremos de agora em diante. Quero estender a meu amigo Duda contabilista. Duda, tive com ele hoje pela manhã. Duda jogou muitas vezes futevôlei Futebol, com o professor Maurício Duarte ali no Beira-Rio. E Duda contando hoje lá no treino dos Blacks, Duda falou que chegou uma época que ele, Duda e o professor Maurício não podiam formar uma dupla, porque os adversários falavam, não, vocês dois não podem não. Vocês dois são muito fortes, a dupla é muito forte e tal, e não pode. Então, Duda também tem história. Todo mundo que é do futebol tem uma história para contar do professor Maurício, e Duda contou essa lá. O Patinho também falou que um dos jogos da imprensa, quando tínhamos o time da imprensa, Marcelo, o Patinho falou que fez dupla de ataque com o professor Maurício. Não, Exato, Maurício na zaga com J. Age e ele no ataque no mesmo time. Ou seja, cada um tem uma história para contar do professor Maurício, que com certeza, Marcelo, nos deixa muita saudade. Verdade. Então aí, a gente abraça, né? Principalmente a dona Raimunda, que nos passava a informação ontem do falecimento dele. Faleceu em Porto Velho. Tava com alguns problemas de saúde, né, Marcelo? Exatamente. Era um rapaz diabético, né? Enfim. Foi visitar parentes, né? Lá em Porto Velho. E acabou falecendo por lá, tá bom? Muita gente ligando. Marcelo, vai ser aqui o sepultamento na Bahia, em Itabuna, não. Lá em Porto Velho, onde ele tinha familiares. E fica só pra nós aqui a saudade. Verdade. Né? O Nilton um cara também. bom, ex-jogador do Botafogo. Ave Maria, gente do boa Itabuna. demais. Pense numa figura. O Nilton, Marcelo, que chamamos de Nilton Bahia, Nilton também contou hoje lá nos Blacks que conheceu o professor Maurício ali na ABB, depois do babinha dele, depois do Baba. Nilton falou, um coroa, rapaz, forte, saudável. Depois do Baba, eu via ele nadando, eu também gosto de bater umas braçadas depois do Baba. E lá estava o professor Maurício, depois do Baba dele na ABB, nadando, fazendo a natação. E Nilton falou assim com entusiasmo, mas nadando mesmo, Nino, nadando, braçada mesmo. O professor Maurício era um desportista, né? E jogador de futebol, jogava também futevôlei e na natação. Só aí já tem 3 modalidades diferentes. Ou seja, era um desportista nato que, volto a falar, nos deixa muita saudade, Marcelo. É isso aí. Só nos desce agora a saudade, tá bom? Então um abraço aí mais uma vez. A dona Raimunda tá lá em Porto Velho, juntamente com a família do Maurição. E só nos resta aí agora a saudade, tá bom? E como de sempre aí o nosso querido Manda Messias, né, Cássio? Vida que segue. Né, meu filho? Um abraço, nosso querido Cássio, aqui na produção. Tem nome de goleiro. Mas É um atacante de beirada. tá na beirada mesmo. Desse tamanho todo aí. É. Eu vou dar o Cássio aqui, tá acompanhando a gente nesse exato momento, mandou aqui a mensagem, lamentando também o falecimento do Maurição, ao Carlinhos lá em Belo Horizonte, para poder negociar, Cássio. Dá pra botar algum time lá, dá. Carlinhos. Hein, Carlinhos, tem um craque aqui. Ô, Cássio, cadê Cássio? Vem aqui, Cássio, vamos quebrar o protocolo aqui. Aparece aqui, cara. Dê um pulinho aqui, Cássio, para saber se o Carlinhos pode... Se interessa pelo seu biotipo. É grande, né, centroavante, um atacante de área. Vem aqui, Cássio, tá Você com acha medo que de ele quem? vem? Hein? Você acha que ele vem? Eu acho que não. Eu acho que ele vem, ele ali. Aqui. O Carlinhos, chega aqui, Cássio. Cássio aqui é o nosso produtor. É o homem que ajeita esse Olha cenário. o tamanho do homem. Olha ele aí, ó. Olha o tamanho do homem aqui, Carlinhos. Chega mais pra frente que a tela não tiver sinal. Você é muito tem que ser grande. aqui. Então, Carlinhos, esse homem aqui tem nome de goleiro. Cássio, mas atacante de beirada. Figuraça, gente boa, o cara que toma conta aqui do cenário. E faz muito tudo aqui por responsável, muito responsável. Valeu, Cássio. É isso, um abraço, Cássio. É o atacante de beirada que o Marcelo fala. Exatamente. Então o cara já prepara o time pra ele aí, viu? Só tem quantos anos, Beck? 22 anos. Olha 22 aninhos, né? 22 anos. Moleque, olha, Itabuna, treinando. Tá muito bem no campeonato. Praticamente já tá classificado, é isso? Sim, já está classificado. Já está classificado. Sim. E mesmo que perdendo aí mais 3 partidas, Sim. ainda fica... Pelo menos em quarto colocado vai ficar. Colocado, Ficaria. já tá classificado. Sim. Vale agora ver se primeiro... A melhor colocação. Porque o primeiro e o segundo joga a segunda em casa. Isso, vai ver agora onde é que fica a melhor colocação. Se em primeiro, se em segundo, ou na pior das hipóteses, terceiro, ou a pior ainda na quarta colocação, que eu acho muito difícil que o Itabuna fique. Mas ainda há chance dos adversários, digamos assim. E é futebol, tudo pode mudar muito rapidamente. Tomara que não, tomara que o Itabuna continue com a performance que está demonstrando dentro do campo. E a gente sabe que quem faz o que tem feito o Itabuna dentro do campo, normalmente as coisas estão bem fora do campo. E tomara que assim continue, Marcelo.
Então, já começou a treinar, visando o próximo jogo no final de semana. Com relação à equipe do Grapiúna, tá com aquela música. Música não, é uma vinheta que tem. E quando um time tá perdendo demais, aí bota a vinheta, acaba logo. Então, Acaba, pelo amor de Deus. Exatamente. Então tá torcendo pra acabar logo esse campeonato, pra poder já O respirar. campeonato, né, Marcelo? Campeonato, Situação difícil do Grapiúna, né, Marcelo? A gente sabe que a gente volta a falar, volta a bater naquela mesma tecla. É o financeiro que manda em muitas coisas. Às vezes ele manda tanto em determinados lugares que as pessoas não sabem, não têm o controle de como usá-lo e se melam todo com ele, fazendo besteira com ele na mão. Mas o financeiro é importante. E no Grapiúna, as pessoas não estão fazendo bobagem com o financeiro porque está faltando o financeiro. Infelizmente, o Grapiúna está passando muita dificuldade por falta desse financeiro. Os patrocinadores ou o patrocinador master, que seria no começo do campeonato, deu uma quebrada muito grande nos planos, no planejamento do Grapiúna. E isso atrapalhou o andamento do clube na competição. Isso é claro e evidente. A gente sabe que o Grapiúna tinha um planejamento, o Álvaro esteve aqui conosco, e esse planejamento foi quebrado porque a saída do patrocinador, que até então seria o master, e ele não deu sequência no clube e o campeonato ainda estava por começar. Ou seja, o clube começou o campeonato sem ter patrocinador. Eu não estou nem falando de patrocinadores, estou falando de patrocinador, pelo menos. E aí vamos falar como meus pais falavam, como muita gente fala, entrou com a cara e a coragem. E futebol com a cara e a coragem é muito difícil, Marcelo. Verdade. Então, virando a página aqui, Cássio, me traga os resultados. Rapaz, ontem todos os brasileiros ganharam. Com exceção de quem? Libertadores, Sul-Americano, todo mundo ganhou. Sim. Com exceção do meu Corinthians, que não ganhou. E aí, pensa na confusão que tem naquele grupo. Eu saí do grupo. Saiu, foi? Das quebradas. Por quê? Tentando o povo. Mensagem meia-noite, 1h da manhã, não aguentei. Saí, falei, fica aí com o grupo de vocês. Não, não aguenta, pra que veio? Exatamente. Ontem foi um estopim, não é? Sim. Traga aí, Cássio, os resultados de ontem. Libertadores primeiro. Sim. Não é? Libertadores da América, ontem nós tivemos... Olha, tem mensagem aqui pro Cássio, viu? Já tem mensagem pro Cássio aqui, do Carlinhos, lá em Belo Horizonte. Sim. Será que vai embora, pai? Vai deixar a gente? Quero saber da resenha ali, ó. Não é? Então aqui, Libertadores da América. Nós tivemos ontem o São Paulo vencendo a boa equipe do Talheres. Com polêmica dentro do campo, viu, Marcelo? Hã? Com polêmica dentro do campo. Foi mesmo? Foi sim. Eu não acompanhei essa partida. Um jogador do São Paulo chamou um jogador do Talheres chamou o Navarro, jogador do Talheres, de venezuelano morto de fome. Nossa. E a Venezuela, a gente sabe que é um país que passa por dificuldade muito grande. E aí o jogador queria sair de campo. Você não sabe até onde vai, Marcelo, certas coisas. Que que eles chamam de xenofobia. Você não sabe até onde vão as coisas e até onde importam essas coisas. Cada um vê de um jeito, né, Marcelo? Cada um vê. Tem quem veja como simplesmente tentar destabilizar o adversário. Quando você mexe numa bandeira, você mexeu numa bandeira aí no país, que é uma realidade que o país vem passando. A Venezuela passa dificuldades alimentícias. Para não falar que o país passa fome. Muita gente no país. Não é unanimidade, porque toda unanimidade é burra. Mas o país passa muita dificuldade econômica. E passando dificuldade econômica, muita gente vai passar dificuldade para alimentação mesmo, para comer mesmo. Por isso eles se refugiam em outros países e o Brasil é um que tem sempre braços abertos e portas abertas para venezuelano. E ontem um jogador do São Paulo falou isso com o Navarro, que num comentário no gol do Luciano do São Paulo, Luciano demorou na comemoração e ele estava dando pressa em Luciano para recomeçar o jogo. E ele joga pelo Talheres, é venezuelano. E aí o jogador de São Paulo falou, cala a boca, venezuelano, passa fome. E aí ele se sentiu incomodado, muita gente se sentiria também no lugar dele. Não vou falar todo mundo, porque toda unanimidade é burra, cada um tem um sentimento, cada um leva de um jeito, como eu aqui já falei. Mas o jogador do São Paulo falou isso, agrediu verbalmente, e ele sentiu, ele e o povo dele, a bandeira dele nacional, ele se sentiu ofendido, saiu de campo, deu queixa, prestou queixa. E aí vai ver agora os trâmites legais. Na entrevista, o Zubeldia foi perguntado pelo que aconteceu dentro do campo. Ele tirou por menos. Ele falou que ele tá ali prestando atenção no banco de reservas e no jogo, a 50 metros pelo menos do acontecido.
Como é que ele iria saber o que o jogador falou pro outro? Ele tem razão, Marcelo. De um certo... Ele Ele tem razão. Tá concentrado no jogo Isso, ali. ele tem razão, porque ele não sabe o que o jogador dele falou pro adversário, nem sabe o que foi, se teve resposta ou não. Ele tava focado no jogo. Mas eu tenho certeza que ele ouviu algum tipo de burburinho no vestiário. Sei que no vestiário, o que o São Paulo fez? Aí entra o staff. O São Paulo pegou o jogador dele, que me fugiu nesse momento a memória. É um paraguaio. Foi um paraguaio, não é nem jogador brasileiro. Um paraguaio que falou isso. Aí a tolerância, Marcelo, do sul-americano para o sul-americano mesmo. Um paraguaio falou com o venezuelano. Muito parecidas as situações. Por isso eles vêm para o Brasil. São procurados pela qualidade que tem no futebol, da profissão que exercem, e vêm para o Brasil para melhorar a família, principalmente. Mas todos eles passam dificuldade, porque são salários baixos. Depois do Brasil, ninguém paga bem, por isso eles aceitam o chamado do brasileiro, que o brasileiro enrica eles dentro do que eles têm de qualidade futebolística falando. Mas aí, eles no país dele passam dificuldade, uns mais que outros. Hoje o venezuelano passa mais dificuldade e foi chacota para um paraguaio. É certo? De jeito nenhum. Mas aconteceu, foi isso que aconteceu, Marcelo. Bom, ainda com relação aqui à Libertadores, o outro brasileiro que venceu foi o Botafogo, que acabou aplicando ali 1-0 no Universidade do Chile. Um jogo dificílimo, Marcelo. O Botafogo teve um jogador expulso, mas o Botafogo teve capacidade de fazer 1-0. Ó, Ancelotti estava lá no campo. Foi assistindo. Foi e falou, sabe o quê? Quem é esse 9? Quem é esse 9? Sim. Quem é o 9 do Botafogo? Na verdade, o 9-9 do Botafogo, o Jesus, Igor Jesus. Ele gostou do centroavante, se arrependeu por não ter convocado. Porque não conhecia o futebol brasileiro. Exatamente. A prova maior é essa, Marcelo. Ele não conhecia o futebol brasileiro. Ele perguntou, quem é esse 9? O 99. O centroavante Igor Jesus, ele, não, tipo, não, tipo, eu não convoquei. Não convoquei, entendeu? Tenho certeza que da próxima não conhecia. Agora o Botafogo tá prestes a ir pra viagem lá do Mundial. O Igor já tem uma certeza que ele já agradou os olhos do homem. Exatamente. Que desse jeito. Convocação ele poderá estar Poderá estar, se mantiver o trabalho qualificado, que ele é bom jogador. Ontem fez um gol, raspou, antecipando o goleiro. Muito bom jogador, Marcelo. Forte, protege bem. O Botafogo segue crescendo na Libertadores. Se liguem que o Botafogo é o atual campeão. É um fato como esse aí que você tá me trazendo aí com relação ao São Paulo, Ancelotti e sim, o jogador Ancelotti, né, que ele viu. Igor Jesus. Igor Jesus. É o que você fala sempre. Né? Você dorme, você entra anônimo e sai famoso. Pronto, é isso aí. Aí Marcelo, ele entrou anônimo. Que bom que você lembrou, Marcelo. Mas é que você fala direto. Eu falo isso direto. Futebol é a única... futebol, o anônimo de agora, antes do jogo, pode ser o famoso depois do jogo, e o famoso antes do jogo pode ser o anônimo depois do jogo. Aconteceu agora. Igor entrou como anônimo Exatamente. Saiu como famoso. Ou seja, o treinador da seleção, mais vezes campeão do mundo, não o conhecia. Ele foi e deu cartão de visita, se apresentou onde? Dentro do campo. Mas teve outro jogador do Botafogo que ele também gostou, que agora me falhou a memória. Mas ele gostou de 2, mas chamou a atenção dele, foi o Igor Jesus, que realmente é muito bom jogador, Marcelo. E aí, além da seleção, ainda pode indicar um jogador desse para qualquer clube na Europa. Com certeza, Marcelo. Com certeza. E aí, Marcelo, muitos jogadores... É o ditado mais certo, moleque. O anônimo, às vezes, vira aquele cara que... O famoso. Depende muito do que ele vai apresentar dentro do campo. Você entra como um anônimo, ou seja, ninguém te conhece. Faz 2 gols ou arrebenta o jogo. Quando você sai da partida, os holofotes que eram pro famoso antes do jogo, viram pra você, pra te conhecer, pra saber quem você é, de onde você veio, quanto tempo você tem ali, quantos anos você tem, ou seja, sua ficha técnica. E é assim que funciona o futebol. Bom, os outros resultados aqui, o Libertad empatou em 2-2 com a Alianza Lima. O Estudiantes venceu 2-0 o Carabobo. River Plate 1, Universitário também 1, Independente Del Valle 2, Barcelona de Guayaquil 1, os resultados de ontem da Libertadores. Marcelo, o pior é que só tem um time errado aí que é o cara bobo. Porque não tem mais cara bobo, né, Marcelo? Tem nada. Tem mais cara bobo em lugar nenhum. Tem cara certo. Muito menos no futebol. O cara bobo ficou de fora. Marcelo, agora sim, vamos começar a aprofundar as coisas na Libertadores. Agora vamos ver quem tem realmente farinha no saco. Vai dar um tempo a Libertadores por causa do Mundial de Clubes, né? O futebol ao redor do Mundial do Clube vai parar para o Mundial de Clubes dar sequência. E aí nós vamos assistir os times do mundo mesmo, jogarem para ver quem será o melhor. Claro, só será um campeão. Os times vão ter tempo de se ajustarem, de se acertarem. Os treinadores que chegaram agora, Diniz no Vasco, Dorival no Corinthians, por exemplo, vão ter tempo de conhecer melhor seus jogadores, de estruturar melhor taticamente suas equipes, para que na volta do Brasileiro eles possam fazer melhores apresentações com o dedo do treinador, não, com a mão.
diretamente do treinador, para que o torcedor possa ver o time evoluir. Espero que seja assim. Olha, hoje pela Libertadores temos mais brasileiros em campo, inclusive um clássico nacional na Libertadores, que é entre o Internacional e Bahia. Jogaço. Na Beira-Rio. Tendência de jogo grande, jogo bom, Marcelo, grande de torcida, com certeza vai estar lotado. A torcida colorada do Internacional não perdoa nesses momentos. E quando o time está na dificuldade, a torcida do Inter fala, opa, estou aqui presente. O Inter sabe que o Bahia tem um time muito arrumado, já se enfrentaram na estreia do campeonato, nesse campeonato da Libertadores, empataram na casa do Bahia, mas o Inter sabe que nada tem a ver aquele jogo com esse de agora. Uma estreia nervosa, hoje não. Hoje é um jogo decisivo sim para o Bahia, também para o Inter. É um jogo, Marcelo, de estratégia de errar menos. Quem errar menos tende a vencer, Marcelo. Vocês estão vendo na tela aí que os outros dois brasileiros, o Flamengo recebe a equipe do Deportivo Táchira e o Palmeiras, o Sport Cristal. O Deportivo Táchira da Venezuela. Tomara que... Não tenha de novo, é? Não chega... Não apresenta dificuldade para o Flamengo, Marcelo. Tudo bem que estamos falando de futebol, mas o Flamengo, se dependesse única e exclusivamente desse jogo, desse resultado de vencer para se classificar, com certeza o torcedor flamenguista estaria bem confiante, muito mais, porque sabe que o Flamengo não dá sopa para o azar nessas situações. É um time que é frágil tecnicamente e é um time que é um país que ultimamente a tradição tem caído cada vez mais. Ultimamente, que eu falo de 20 anos para cá. É um time que não apresenta perigo para o Flamengo. O Flamengo com certeza é favorito para esse jogo, Marcelo. Palmeiras recebe o Sport Cristal. Esse é o 100%. O Palmeiras venceu dentro de casa todo mundo e venceu fora de casa todo mundo. O Palmeiras é o 100% e de agora em diante, próxima fase em diante, quem o Palmeiras pegar será sempre o Palmeiras levando a vantagem de jogar a segunda em casa pelo esse retrospecto, pela essa mancha positiva que ele deixou aí em só vencer. Fez a maior pontuação, a máxima pontuação, o que o credencia a jogar todos os jogos decisivos na sua casa a partir da próxima fase, Marcelo. Mais uma vez, Palmeiras é absoluto, Palmeiras é totalmente favorito dentro de casa, Marcelo. Cássio, coloca aí na tela, tem que colocar, né? Não tem jeito. Os resultados de ontem da Sul-Americana, Vascão da Gama, não é? É bonito lá, ó lá. 2-0 do Melgar, Sim. Enquanto o Corinthians perdeu fora de casa para o Huracan. O Corinthians pegou um time difícil, Marcelo. Nós havíamos dito aqui ontem, o Huracan tá bem no Campeonato Argentino, é um time que briga bastante. É um time, e eu vou repetir o que eu falei ontem, já entra, Marcelo, com a bandeira. Eles não veem normalmente brasileiros contra argentinos no nome do time, eles veem a bandeira. É verdade. É Brasil contra Argentina. E essa bandeira ela será histórica, a rivalidade dela, e cada vez aumenta mais. O Corinthians teve dificuldade e aí ontem foi eliminado. Os jogadores estão dando entrevistas pedindo desculpas e agora vão se voltar. Marcelo, tem mal que vem para bem. Possa ser que estando fora dessa competição, com o tempo que terá no Mundial, o Corinthians se modele o time com o Dorival para ter tempo. O Vasco venceu 3-0 o Melgar. O Vasco já garantiu a tranquilidade da equipe dentro do campo com 2 minutos e um pouquinho segundos. 2 e alguma coisa. O Ryan já fez um gol, 1-0. O Vasco construiu o placar no primeiro tempo, 3-0. Uma equipe que ofereceu perigo à equipe do Melgar, principalmente com chutes de fora. O goleiro do Vasco em excelente fase, o Léo Jardim, garantiu o não tomar gol do Vasco. O Vasco fez 3 com um gol de Ryan, depois foi o Verrete e também o PH, o Paulo Henrique também fez um gol. O Vasco venceu por 3-0, Marcelo. Hoje pela Sul-Americana, a rodada tem 2 brasileiros. O Cruzeiro, que joga em casa, recebe o União Santa Fé, e o Vitória, que vai encarar a equipe da Universidade Católica fora de casa. Jogo difícil. O Cruzeiro, Marcelo, Cruzeiro com esse Caio Jorge, né? Caio Jorge numa fase excelente. Deu uma... Sim, incorporou o ataque do Cruzeiro. E ele tá fazendo dupla agora com o Gabigol. Tem encaixado os dois. O Cruzeiro é favorito pro jogo e a obrigação de vencer acima de qualquer coisa. E o Vitória, Marcelo, vai lá fora de casa. Vamos ver o que o Vitória vai conseguir de resultado positivo. Vitória ainda assim, Marcelo, aspira alguma coisa na competição. Mas é muito difícil. É isso aí. Então boa sorte aí ao Vitória, ao Cruzeiro. Parabéns aí ao Vasco, não é, que venceu ontem. Eu coloquei lá. Coloquei isso aí do grupo. Mas o Vascão ganhou. Pronto. Do grupo, e eles falam que eu torço para 3 milhões e 587 times, não é? Então, um abraço a toda a equipe
a todos aí do Grupo Ostentação. O Vasco já tem uma cara, Marcelo. Você já vê o trabalho do Diniz nitidamente no time do Vasco. Em alguns jogadores você já vê uma mudança muito grande. Quem achava que o Verratti só fazia de cabeça, agora o Verratti tem feito gols também com os pés. Ou seja, a jogada que a bola vem no chão, de pé a pé, o dinizismo, como eles chamam, tem funcionado e todos os jogadores têm que se incorporarem, jogadores têm que se entenderem e participarem, senão vão deixar de ser útil ao time. E o time é um conjunto, não é uma unidade, Marcelo. Bom, pra gente fechar aqui, já chegou aqui no horário, o Carlinhos mandou aqui, viu? Depois que viu o Cássio aqui, falou o seguinte, olha, com esse pé eu acho que chuteira não cabe. Vamos trazer pra segurança do presidente. Pronto. Se ganha bem, né, Cássio? Que mal tem. É verdade. Olha só, divide com a gente aqui, viu? Black, um abraço. Um abraço, Marcelo, pra você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não deu pra assistir meio-dia? Assiste mais tarde quando você chegar em casa. O importante é você assistir e dar aquele like e amanhã estaremos aqui de volta para falar com você, porque aqui são 20 anos de sucesso contando sua história. É isso aí, final de programa. Um abraço ao Duda Contador, tô mandando um abraço para você também. Gente nossa. Mais esportes, amanhã às 12 horas, TVI News Esportes, pela sua TVI, 20 anos contando a sua história.